Fala, alunos e alunas! Fala, minha galera que acompanha o professor Alan Vinícius no Spotify! Fala, minha galera do YouTube! Fala, galera 100% focada em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Projeto 100% focado em você aprender a resolver questões da forma mais estratégica possível. Então, lembrando que o objetivo desse projeto não é você aprender simplesmente direito constitucional e direito administrativo. Este é um efeito colateral positivo. O objetivo aqui é que você entenda a forma de resolução seguindo o terceiro pilar do método desenvolvido por mim, que é o método AV4.4, método 100% focado no aumento de produtividade, no aumento de performance estudantil. Se você está no YouTube, já curte esta aula, já se inscreve no canal e já ativa as notificações. Se você estiver no Spotify, segue o podcast do professor Alan e também ativa as notificações, é fundamental, porque esse projeto ele é contínuo. Então, todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão nova nessas plataformas citadas, beleza? Então, vamos analisar a questão de número 22. Vamos nessa? Olha só. Então, sempre nós temos a linha relacionada a um padrão de resolução. Então, vamos lá. Método AV4.4. Dentro do método AV4.4, a gente está falando do projeto de resolução estratégica de questões. A partir desta ótica, a partir desta linha, a partir do cenário de uma resolução estratégica de questões, é fundamental que você enxergue alguns fatores que são considerados como cruciais para você resolver questões de uma forma contundente e de uma forma que não reste dúvidas da sua convicção em termos de uma resposta. Nesta linha de raciocínio, eu vou ler para você a questão e depois disso eu vou seguir toda uma linha atinente a um padrão de resolução. Olha só, quando um agente público atua fora dos limites da sua competência, haverá uma conduta ilegal atrelada ao abuso de poder, na modalidade desvio de poder. Gente, antes de julgar essa questão, se ela é certa, se ela é errada, é fundamental que a gente siga o primeiro dos cenários da metodologia, que é o padrão de resolução, onde eu preciso saber a disciplina. A disciplina é direito administrativo. Além de saber a disciplina, é fundamental que você saiba o tema. O tema que a gente está tratando especificamente envolve poderes administrativos. Eu também poderia falar na linha de atos administrativos. Então, poderes administrativos. E dentro deste cenário, eu estou falando do uso e do abuso de poder. Ótimo, professor, entendido. Então, quando a gente traça esse cenário, a gente chega à conclusão que existe um padrão para que possamos resolver uma questão. E por que utilizar esse padrão é fundamental? Porque com esse padrão, você consegue enxergar um processo organizacional bem definido. Então, a organização estratégica dos estudos é fundamental para que você alcance o que você tanto sonha, que é a aprovação no concurso público. Essa organização estratégica de questões, ela deve levar em conta, perdão, alguns fatores. Dentre eles, quatro aspectos fundamentais. Todas as vezes que você vai organizar o processo estudantil, precisa conter a disciplina a ser estudada, precisa conter o tema, precisa conter o
tema, assim como é necessário o tipo de estudo. Então, quando eu vou criar, por exemplo, um ciclo de estudos, você precisa saber se naquele momento a estudante ou o estudante vai estudar teoria, se vai resolver questões ou se vai efetuar revisões, que eu chamo de revisões programadas. Você ter esse processo estudantil bem definido, vai virar o jogo a seu favor. Se você tem dificuldade em criar um projeto como esse, se você não sabe como fazer, se você não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Então, o WhatsApp do Prof. Alan Vinícius é fundamental para você que precisa de uma ajuda profissional. Então, é o 719-9381-1035. Mas aqui é para você pedir ajuda, para você dizer assim, professor, como é que faz para fazer parte da sua mentoria? Como é que faz para modificar o meu modelo estudantil? Então, mande mensagem que você saberá todo o funcionamento. Perfeito. A partir desta ótica, olha só, quando um agente público atua fora dos limites da sua competência. Então, quando eu falo de um agente público, eu estou me referindo a alguém que possui vínculo com o Estado. Massa, professor. Este agente público, este alguém que possui vínculo com o Estado, ele tem competências. O que são competências? Atribuições. Então, quando eu falo em competências, ou quando eu me refiro a atribuições, essas competências, estas atribuições, elas são fixadas em lei. Neste caso, o administrador público, ele não tem ingerência sobre essa fixação. Então, tem que estar cristalino que essas competências, elas são fixadas em lei. Então, sem ingerência do administrador público. Então, a partir do momento que eu constato que essas competências, elas são fixadas em lei, sem a ingerência do administrador público, o que vai ficar claro especificamente que o descumprimento, então, quando esse agente público ele tem uma atuação fora desses limites, então, a atuação fora dos limites fixados para fora dos limites fixados para a atuação do agente público. Ora, se houve atuação fora dos limites fixados para o agente público, eu estou diante de uma conduta, pensa comigo, gente, legal ou ilegal, claramente eu estou diante de uma figura que é de ilegalidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma categorização de ilegalidade, ou seja, conduta ilegal, esta conduta ilegal, ela é efetivada mediante o que a gente chama de abuso de poder. Então, esta ilegalidade é porque o agente público, ele abusou do poder que tinha. Então, a gente chama de abuso de poder. Este abuso de poder, ele tem duas grandes modalidades de aparição. Ele tem o excesso de poder, assim como há o desvio de poder.
Então, existe o excesso de poder, e esse excesso ele vai ter que ser visto de uma forma diferente. Como assim, professor? Diferente. Ó, excesso é de excesso. Em verdade, o EX relacionado ao excesso. E o C é de competência. Então, quando o indivíduo extrapola a competência, nós estamos diante de um excesso de poder. Então, é quando o agente público extrapola os limites da sua área de atuação. Então, é uma atuação fora dos limites da competência. Fora dos limites da competência. Quando isso acontece, nós temos a caracterização do excesso. Agora, o que é o desvio de poder? O indivíduo pode até estar atuando dentro dos limites de sua competência, mas o desvio de poder é uma atuação fora da finalidade fixada para a edição do ato administrativo. Então, essa atuação fora da finalidade é, inclusive, também chamada de desvio de finalidade. Então, pode aparecer com o nome de desvio de poder, como pode aparecer com o nome de desvio de finalidade. Então, quando a gente atua, olha a expressão-chave. Quando a gente atua fora dos limites de sua competência, haverá uma conduta ilegal, atrelada ao abuso de poder perfeito. Só que qual é o erro? Não é na modalidade desvio. Desvio tem a ver com finalidade. A modalidade aí é excesso de poder. A modalidade em comento, em análise, é excesso de poder. Como a questão colocou como desvio de poder, a questão de número 22, questão aí criada pelo professor Alan Vinícius, é uma questão cheia de pegadinha, mas claramente aqui citando, nós estamos diante de uma questão errada. Então, questão de número 22, questão errada, meu povo, questão errada. É fundamental para você que está aqui nesse momento, que você tenha acesso a todas, absolutamente todas as minhas redes sociais. Afinal de contas, é nas redes sociais que eu posto toda a linha atrelada aos pontos que você precisa elucidar em termos de aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos. Então, para que esse ponto funcione adequadamente para você, é fundamental que todo santo dia, às 6h06 da manhã, ó, você esteja 100% ligado ou ligada no Spotify, tá certo? O Spotify, esse aplicativo importante aí de stream, ele vai trazer para você exatamente às 6h06 da manhã a oportunidade de você aumentar a sua produtividade e a sua performance. Então, sempre às 6h06 da manhã,
com podcast novo e sempre ao meio-dia com especificamente a resolução estratégica das questões. A mesma linha para o YouTube. O YouTube, se inscreva no canal e já ativa as notificações, gente. Se você está comigo até aqui, é porque de alguma forma esse material, essa aula lhe impactou, tá certo? Então é fundamental que você efetivamente possa ter acesso tanto à resolução estratégica, que acontece todo santo dia ao meio-dia, bem como ter acesso à semana ou na semana com aulas ao vivo, tá? As aulas ao vivo, elas ocorrem no momento em que eu estou realizando esse material, pode ser que você esteja vendo posteriormente a reprise, sempre às quartas-feiras, às 14h30, assim como aos sábados às 9 da manhã, tá bom? Então fica 100% atento ao canal. Eu falei ainda hoje sobre o nosso projeto de mentoria. O que é mentoria, gente? É um acompanhamento individual de estudantes. Então, se você tem a sensação que estuda, mas não consegue sair do lugar, tem a sensação que senta, mas não sabe por onde começar, porque você precisa efetivamente ser guiado ou guiada por um treinador. E como é que faz, professor, para ter acesso a esta mentoria? Manda mensagem e pergunta exatamente o seguinte: professor, como é que funciona a sua mentoria, o seu acompanhamento individual de estudos? Para ter acesso a essa informação, manda mensagem para mim no WhatsApp. Além disso, diariamente eu posto questões inéditas no Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Então, às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas, todo santo dia tem uma questão nova, tá? Em verdade, são 4 por dia. Depois disso, às 7h30 ao meio-dia, às 16 horas e às 19 horas você vai ter a resolução dessa questão em áudio. Mas você só vai conseguir ter isso se você também estiver no Instagram. Ou, perdão, no Telegram, se você baixar o Telegram, se você ingressar no canal do Professor Alan e se você ativar as notificações. Além disso, nós temos o Instagram. No Instagram, quase que semanalmente eu posto efetivamente uma história de sucesso, ou seja, um aluno novo, uma aluna nova que fez parte do método da V4.4 ou que ainda faz e que está buscando voos maiores. Então, se você quer entender todas as novidades de dicas de aumento de produtividade e aumento de performance, é o ponto número 4, @prof. Alan Vinícius, assim como @acerte concurso, tá certo? Além disso, se você quer saber como é que funcionam os cursos para concursos, mantenha contato no 719-8424-4057. Assim você entenderá todo o funcionamento do Acerte Concursos, o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia. Grande abraço, gente. Estamos juntos. E amanhã, impreterivelmente ao meio-dia, nós teremos a questão de número 23 da nossa resolução estratégica de questões com o professor Alan Vinícius. Grande abraço, gente. Valeu!